Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. E o vídeo de hoje vai ser uma continuação de um vídeo anterior, onde eu gravei, vai ter um card aqui, se eu não esquecer de colocar, onde eu expliquei como que eu organizo a minha atividade como autônomo, como eu faço para conseguir tocar as minhas atividades, ter um certo número de clientes, atender os clientes a contento, etc, etc, trabalhando como autônomo e, nesse momento, trabalhando sozinho, né? Eu peço perdão a vocês em relação à bagunça aqui atrás, mas quando eu estou de férias, como é o caso agora, eu deixo de trabalhar para os outros para trabalhar para mim mesmo. E daí eu acabo iniciando uma série de projetos aí, nesses 15 dias de férias que eu tenho, né, uma série de projetos que eu passei o ano inteiro pensando em fazer, e eu acabo fazendo, né? Então eu já arrumei agora o alimentador automático do cachorro, que não estava funcionando, né? Aí já instalei o Red Dot da arma da mulher, que chegou, né? Um Red Dot simples lá da Airsoft, né? Como vocês sabem, eu sou pobre, não fico gastando dinheiro com coisa cara. Recebi uma chave J, que é uma chave de transferência automática, que eu vou instalar lá na chácara para seguir com a instalação do sistema fotovoltaico, né, que eu pretendo fazer, né. Recebi uma ferramenta que eu vou usar para cortar bem certinho, cortar, né, colocar um forro lá na chácara, né. Então fiquem ligados que no canal do Homem da Montanha provavelmente vai ter vídeo novo, né, se eu lembrar de gravar o vídeo ao invés de simplesmente fazer tudo e daí depois, é verdade, tinha que ter gravado um vídeo, né. Espero que lembre, né. 2 vídeos pro Homem da Montanha, um mostrando a ferramenta, a multiferramenta que eu comprei, né, e a instalação do forro, outra é o sistema de internet e o planejamento que eu estou fazendo do fotovoltaico, que já fiz o curso, né? Fiz o curso de instalação fotovoltaica, né? Gastei um bom tempo aprendendo, né? Para depois sair comprando os equipamentos que no momento eu não vou poder comprar, porque a maioria dos equipamentos ter que comprar pela internet vai ficar difícil de receber nessa época, mas pretendo lá em janeiro, no início de janeiro, já fazer a compra dos equipamentos, né? Então, após essa pequena digressão sobre a bagunça, vamos à vinheta e finalmente ao vídeo. Então, dando início ao vídeo, o tema é como alguém que se formou em direito, né, pode iniciar uma carreira como advogado autônomo, certo? Eu já adianto para vocês que se formaram, que o caminho passa por trabalhar de graça, certo? Então, já desarme seu coração, né? Já aceita no seu coração e na sua mente que você vai trabalhar de graça. Isso é um fato inexorável. Tanto voluntariamente quanto involuntariamente, né? Porque o calote é algo bastante comum, certo? Principalmente quando você inicia as atividades, tá? E por que isso? Por que isso? Tá? O principal motivo pelo qual você vai trabalhar de graça, tá, é o fato de que você não sabe porra nenhuma, tá? Essa que é a verdade. O advogado que começou a carreira, acabou de se formar, ele não sabe porra nenhuma. Tá? Mas eu fiz faculdade, eu passei na AB, como assim eu não sei porra nenhuma? Porque você sabe a teoria da coisa, tá? Mas você não sabe cobrar, você não sabe gerar relacionamento com o cliente, você não sabe identificar o cliente caloteiro, você não sabe identificar causa ruim, você não sabe identificar causa boa, certo? Você não sabe fazer a contabilidade do escritório, você não sabe acompanhar os processos, você não tem um método de trabalho, certo? Muitas vezes você não sabe nem onde é que gera a guia de custos do processo, certo? Então, a princípio você não sabe porra nenhuma, tá? Por conta disso, o valor da sua hora é pequenininho, certo? Não, mas eu vou cobrar a tabela da OAB. Maravilha, maravilha. Vai cobrar a tabela da OAB e não vai receber. Vai tomar calote. Vai fazer o processo e não vai tomar calote. Porque na prática, apesar da gente ter todo um sistema de justiça, etc, 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 o pagamento do cliente, ele só vem na prática de forma voluntária, certo? Você só vai receber se o cliente voluntariamente topar lhe pagar. Certo? Ele achar que o seu serviço vale aquilo, tá? Se você, por ser um iniciante, etc., não passar a confiança para o cliente, muito provavelmente clientes que têm casos mais sérios com intenção de pagar, eles vão acabar não lhe contratando. E vai acabar lhe contratando os clientes que, na prática, não têm a capacidade financeira de lhe pagar. Então, quem vai acabar lhe contratando são os clientes que não têm a capacidade financeira de fazer o pagamento do valor mínimo que a OAB estabelece, etc, etc. Mas, por outro lado, também não tem saco suficiente para ficar esperando lá na Defensoria Pública, na fila, para ser atendido, certo? Inclusive, a grande questão da prejudicialização.
da prejudicialidade do salário mínimo, certo? Você ainda não tem as capacidades necessárias para realmente tocar um processo de elevada importância ou de elevada complexidade, né? Não sabe estabelecer estratégia, você sabe fazer aquilo que você aprendeu na faculdade, que é muito pouco, certo? E, de outro lado, para que você adquira essa experiência, você teria que ser contratado para processos ou mais simples ou um pouco mais complexos, certo? E para que você receba essa contratação, você vai ter que aceitar essa realidade, certo? Existe uma alternativa a isso, tá? Que não é o caminho que eu trilhei, então eu vou falar rapidamente porque eu não sei como que isso funciona, certo? A outra alternativa é, você vai num escritório grande, certo? Assina a carteira lá, recebe um valor e trabalha sobre a tutoria de um advogado mais experiente, certo? Porque daí quem vai fechar os contratos é ele, certo? E o nome dele, a capacidade dele é que vai gerar essa contratação, mas daí provavelmente você vai ter uma remuneração fixa, limitada ao seu desempenho, ao seu trabalho, etc, etc, né? Esse é um caminho que eu não trilhei, então eu não tenho muito o que falar em relação a eles. O que eu tenho para falar em relação a esse caminho é basicamente na condição de tutor, certo? Como que eu já tutoriei outros advogados nesse sentido, né? Durante um certo tempo, né, eu sempre trabalhei da seguinte forma: contratava um estagiário de final de período, tá? Ele trabalhava sobre a minha tutoria. Quando se formava, né, eu propunha a contratação, pagava um valor fixo mais uma comissão em relação aos contratos que ele fechava. Em geral, esses advogados ficavam comigo 1 ou 2 anos, que era o tempo para ele efetivamente aprender essas habilidades que o advogado recém-formado não tem, certo? E daí, em geral, acabavam achando melhor abrir o próprio escritório, etc, etc, certo? Então, seguiam a própria carreira a partir disso. Então, eu tenho a visão de quem fez a tutoria, tá? Na prática, tá? Basicamente, todos os que saíram do meu escritório e foram tentar por conta, acabaram pelo que eu vi, não acabaram se tornando advogados, etc. Abriu o escritório durou 3, 4 meses, eles acabaram fechando, foram fazer concurso, esse tipo de coisa, certo? Por que isso? Porque efetivamente, quando eu pego um advogado para trabalhar para mim, ele tem acesso à parte eminentemente jurídica, certo? Toda a parte de contabilidade, de captação de clientela, etc, etc, sou eu que faço, certo? Isso continua sob a minha responsabilidade e muitas vezes o advogado olha e fala: mas não é justo porque o Dr. César ganha um monte de dinheiro para não fazer nada, né? Me paga pouquinho, não sei o que, não sei o que. Eu conseguiria triplicar os meus rendimentos se eu abrisse meu próprio escritório. Maravilha, vai lá, abre o próprio escritório, daí vê que efetivamente o valor que eu retinha para mim do trabalho dele, né, tinha uma razão de ser, porque sem eu fazer a minha parte, ele ficou 6 meses lá com a portinha aberta lá e só recebia a ligação da mãe e da avó, não tinha cliente. Então, vamos à forma como eu fiz, qual é a minha experiência e como que isso como que eu consegui formar a minha carteira de clientes, né, e ter a minha especialidade, onde eu efetivamente tenho um desempenho superior a outros advogados nessa área, tá? O que acontece? Eu já trabalhava com a área de informática, né? Já falei para vocês, eu era garoto de programa, etc, etc. Já tinha uma carteira de clientes de garoto de programa, certo? Essa carteira de clientes foi formada numa situação de tutoria, né? Eu fiz parceria com uma pessoa lá que fazia parte comercial, ele arranjava os clientes, fechava os contratos, etc, etc. E eu cuidava da parte de programação, né? Ao fazer esse trabalho, os clientes com os quais eu tinha contato, entraram em contato com outros clientes, etc. E eu tinha uma certa quantidade de clientela dessa parte da programação, mesmo sem o trabalho lá do rapaz que fazia o comercial, né? Mas alguma parte ainda fazia do comercial. Então, eu já tinha uma renda, e com essa renda, eu abri o escritório e mantinha o escritório, certo? Como eu trabalhava na parte de informática, que eu fiz? Aí eu tentei fazer as publicidades lá, aquela lá, é a revista do bairro, né? Gastei a grana lá na revista do bairro, não recebi uma única ligação. Anúncio no jornal, fiz os anúncios no jornal, não recebi uma ligação qualquer, né? Recebia uma ou outra, mas assim, cliente de baixíssima qualidade, né? Aí você pode vir aqui em casa fazer uma consulta para mim, esse tipo de coisa, né? Muita gente ligando só para confirmar alguma coisa que já sabia, né? Não, é que eu tô falando aqui pro meu ex-marido que ele tem que pagar isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É verdade, né? Eu só queria alguém para pegar a fantasia dela lá e chegar pro ex-marido e porque você tem que pagar porque o advogado falou que tem que pagar, né?
e dar carteirada com a carteira dos outros, basicamente, né? E como eu trabalhava com informática, eu decidi fazer um website, certo? Eu trabalhava com isso, fiz um website, né? Eu já tinha um certo conhecimento de SEO, que é Search Engine Optimization, né? Que é otimização do site para motores de busca, certo? E daí eu fiz esse trabalho de SEO no meu site, certo? É bastante trabalhoso, etc, etc. Hoje em dia eu nem sei se funciona mais, mas na época funcionava, né? Tinha menos lacração, o Google tinha menos lacração e mais atividade, interesse financeiro mesmo, né? E fiz esse website e já trabalhava, tinha um certo conhecimento do tal do AdWords, que é a forma de publicidade do Google, tá? Qual que é a grande vantagem do AdWords para advocacia, para qualquer negócio, tá? A grande vantagem é a seguinte: você faz um website, certo? E você faz um anúncio no Google, tá? Que quando alguém buscar alguma coisa, ele vai aparecer por primeiro lugar, certo? Desde que você pague um certo montante. E a grande vantagem é que daí você pode selecionar assuntos específicos. E na época, tanto que eu fiz o SEO quanto comecei a advogar, ninguém anunciava, certo? Então, eu escolhi áreas da advocacia onde o contato com o cliente, o contato com o advogado não era tão necessária, a confiança do advogado, e aonde isso traria o cliente até o escritório e eu teria uma facilidade relativamente grande de fechar contratos, certo? Eu experimentei várias áreas do direito e aí vem o primeiro ensinamento. Ai, eu queria trabalhar com... Maravilha, não vai conseguir. Tá? Ai, o meu sonho é... Maravilha, meu amigo. Você está aqui para trabalhar e ganhar dinheiro, tá? Não é hobby, tá? Se é para se divertir, é hobby. Tá? Hobby é coisa de quem já é rico, de quem já tá com a vida ganha. Ah, eu queria ser um super astro do rock, né? Maravilha, né? Vai brincar de ser astro do rock? Vai com o dinheiro dos outros. O nome disso é hobby, tá? Ah, eu trabalho, eu sou cantor. Não, meu amigo, você não é cantor, meu amigo, você não é. Você tá buscando, brincando de ser cantor com o dinheiro dos outros. Essa que é a verdade, certo? Se você tem que trabalhar, eu quero ser advogado, tá? Beleza. Vou trabalhar com o que na advocacia? No que tiver, meu amigo. No que tiver, entendeu? Quando eu me formei, eu queria ser o quê? Eu queria ser advogado da área da informática, advogado da internet. Tá? Por quê? Porque eu já tinha toda uma área de trabalho feita nisso, né? Só aumentaria o meu ganho. Eu consegui? Não consegui. Não consegui porque simplesmente não tem clientela nessa área. E a clientela que existia tinha problemas gigantescos que eles não iam entregar num advogado lá de 23 anos recém-formado que mal e mal tem barba na cara. Entendeu? Isso não ia acontecer, certo? Com correção por parte do cliente de escolher dessa forma, certo? Então, eu tentei várias áreas, né? Criei o site lá, pus lá direito do trabalho, direito de família, direito civil, batida de carro, não sei o quê, escrevi um artigo para cada coisinha, certo? E pus os anúncios do AdWords no ar para impulsionar isso, certo? O que eu descobri? Eu descobri que no direito civil, em relação a causas pequenas, certo? Era muito cliente ligando, mas querendo resolver por conta, certo? Porque a maioria das questões ia para juizado especial, certo? Então o que o cara queria? Ele queria só tirar a dúvida no telefone para ele mesmo ir lá no juizado especial e resolver, certo? Quando a causa era mais importante do que o valor máximo do juizado especial, o fato de eu ser um advogado muito novo gerava não contratação. Tá? Então, direito civil, pouquíssima coisa dava resultado. A parte do direito do trabalho também gerava pouco resultado, por quê? Porque na advocacia trabalhista, tá? As pessoas pagam no final, quando você ganhar, certo? Eu não tinha condição de ficar bancando o processo 2, 3 anos para receber dali 2, 3 anos, fora a minha repulsa pessoal a esse chororô trabalhista que existe aí, certo? Eu não conseguia disfarçar a minha repulsa, né, ao cara que trabalhou, ganhou o que estava combinado, acertou e daí queria cavar uma falta lá, uns 10 mil, 15 mil reais a mais do que não estava combinado. Eu não conseguia disfarçar a minha repulsa a esse comportamento, certo? Então também não fechava contrato e eu não conseguia levar isso adiante, certo? Qual foi o nicho que eu acabei conseguindo bastante cliente e me trouxe aí uma remuneração que me permitia pagar as contas do escritório
e aprender toda essa parte que não é advocacia especificamente, que é atender o cliente, ler o cliente, estabelecer preço, fechar contrato, depois fazer cobrança, depois pagar os impostos, depois dar andamento no processo, depois fazer o atendimento ao cliente posterior, passar andamento do processo, lidar com os problemas emocionais dos clientes, as expectativas, as frustrações, tudo isso que você não passa nem perto de aprender na faculdade, certo? A área que me trouxe esse aprendizado foi a área de família, tá? Especialmente ações de alimentos e revisão de alimentos, tá? Por quê? Porque isso me permitia cobrar um valorzinho inicial, às vezes sim, às vezes não, né? Na época eu cobrava lá o equivalente a uma consulta para dar entrada no processo, tá? Aí vem um ponto, eu só fechava contrato se o cliente pagasse alguma coisa de entrada, tá? Só alguma coisa de entrada. Fechei alguns contratos sem o cliente pagar nada, tá? Qual que é o resultado? Se o cliente assina, ele pode assinar uma pilha de documento no seu escritório, certo? Ele assinou a pilha de documento, deixou procuração, deixou tudo. Você está contratado para dar andamento, tá? Se ele não pagar nada, na cabeça dele, ele não tem compromisso nenhum com você. Ele sai do teu escritório e entra em outro. E assina a mesma pilha de documentos, tá? Aconteceu pelo menos em 3 oportunidades, tá? O cliente saiu do meu escritório, certo? Procuração, contrato assinado, tudo, certo? Naquela uma semana e meia que eu levei para dar entrada no processo, quando eu fui distribuir o processo, já tinha um processo lá. O cara saiu do meu escritório, foi em outro escritório, passou procuração, outro advogado deu entrada e pronto. O cliente é dele, certo? Né? Aí ligava lá para o cliente, aí eu passei a cobrar alguma coisa, nem que fosse R$ 50, né, para gerar um compromisso psicológico. Agora eu já paguei esse advogado, esse é meu advogado. Daí não vai em outro advogado, certo? E antes de protocolar a ação, eu ligava para o cliente e falava: ó, sua ação está pronta, eu vou protocolar, tá certo? Tá certo? Tá, ótimo. Passei a fazer essa cobrança. E principalmente nessa parte de alimentos, por quê? Porque você tinha certeza que o cliente estava recebendo alguma coisa e desse estava recebendo, ele podia lhe pagar um tanto, certo? Então, qual que foi a metodologia que eu apliquei? Para começar, certo? Eu fiz um contrato com os clientes, onde esse contrato previa o valor que ia ser pago, certo? Previa um valorzinho de entrada, pelo menos para o cara criar na cabeça dele que estava contratado, tá? Porque entendam, o brasileiro, ele assina todos os documentos, por ser 20 pilha de documento, tá? Na cabeça dele, enquanto ele não pagou nada, ele não contratou. Ele não tem obrigação nenhuma com você, você não tem obrigação nenhuma. Aliás, você tem obrigação com ele, ele que não tem obrigação com você, entendeu? Então, uma dica importante, certo? O cara contratou, ele tem que deixar dinheiro na mesa, certo? Se ele só assinou os papéis, tá? Pode estar escrito no contrato multa, pode estar escrito o que quiser, tá? Se ele não deixou dinheiro, ele vai em outro advogado, e se o outro advogado falar outra coisa para ele e contratar outra coisa com ele, certo? Der um desconto de R$ 50 nos honorários, você contratou R$ 3.000 no honorário, o cara cobra 2.950, o cliente vai desconsiderar o seu contrato, tá? E se você distribuir a ação antes do outro advogado, ele não vai te pagar o resto, certo? Ah, mas daí eu vou executar, etc. Sim, daí você vai gastar mais tempo na ação cobrando o cliente, que ele não vai te pagar, entendeu? Do que você receberia trabalhando no processo. Você simplesmente deixa de trabalhar no processo do cliente para trabalhar no seu, certo? Não, na prática você não recebeu nada, tá? Tomou calote, de qualquer jeito, tá? Então, para garantir que o cliente efetivamente vai lhe pagar, exija 50 que seja de entrada. Se o cliente assinou todos os documentos e não deixou 50 de entrada, desconsidere aquela ação, tá? Coloque para fazer depois, você faz quando você tiver tempo e ligue para o cliente confirmando se para dar entrada. E só dê entrada depois que ele te der o 50, certo? Porque se você der entrada sem receber nada, esqueça, ele não vai te pagar. Se ele não te deu R$ 50 para você dar entrada no processo, depois que você der entrada no processo, tiver saído a liminar e ele já estiver recebendo a pensão, aí é que ele não vai te pagar mesmo, entendeu? Então, o serviço grátis, aquilo que é de graça não tem valor, tá? Então, a primeira coisa, contrate, faça a documentação, isso é uma garantia sua, mas isso não é garantia de que você vai receber o pagamento, tá? A garantia de que você vai receber o pagamento é antes de você efetivamente dar a entrada, colocar o seu nome, comprometer o seu nome com esse processo, tá? Cobre R$ 50, tá? Por que R$ 50? Porque R$ 50 é o que você vai gastar fazendo depois o telegrama para conseguir tirar o teu nome do processo, certo? Para depois você fazer uma renúncia ao processo, você tem que mandar no mínimo um telegrama para o cliente com aviso de recebimento, tá? O telegrama custa aí mais ou menos R$ 36, certo? Mais os 20 minutos, 30 minutos que você vai gastar juntando, escaneando esse telegrama, juntando no processo, etc, etc, e desvinculando o teu processo. Então, deu entrada no processo, só para você tirar o teu nome você vai gastar R$ 50, tá? Então cobre pelo menos R$ 50 para dar início aos trabalhos além da consulta, certo? Então, eu fazia a captação com site e AdWords, certo? Por quê? Porque isso me permitia controlar
e ainda usa isso. Tá? Isso me permite controlar o fluxo de clientes. Tá? Então, como é que eu costumava fazer? No começo do mês, que é a época que o ex-marido tá gastando com as tá gastando com aquela certo? As mulheres ficam brabas, certo? Vem o cara lá postando baladinha no Facebook, não sei quem. Ah, porque não tá dando dinheiro dos meninos. Ficam tudo louca ligando atrás do advogado para fazer ação de alimentos, certo? Então no começo do mês, ótima época para fazer captação de clientela dessa área do direito, certo? De outro lado, os maridos que no mês anterior foram processados estão recebendo as intimações de pagamento dos alimentos. E também, né, recebe a intimação do fórum, né, entra no Google, pensão, como é que eu faço para não pagar a pensão, certo? Então você recebe os contatos tanto dos pais que querem buscar os alimentos, em sua maioria mulheres, mas tem também homens nessa questão, certo? Tanto quanto dos pais que receberam a intimação de pagamento de alimentos, certo? Você pegando esses processos, pelo menos quando eu comecei a advogar, eu conseguia fazer 2 ou 3 processos por mês, porque tinha que tirar cópia de tudo, aí você recebe o cliente, ele não traz os documentos necessários, você tem que pedir para ele complementar, aí ele vem de volta, pelo menos na época vinha de volta no teu escritório, você tinha que tirar xerox dos documentos, montar o processo, imprimir, e na minha época você tinha que ir pessoalmente no cartório, fazer a guia, que eu não fazia pela internet, fazer a guia, ir no banco, pagar a guia, distribuir o processo, daí ir no cartório depois conferir para qual cartório que foi, certo? E daí ficar uma vez por semana indo lá acompanhar até efetivamente sair a tua liminar, certo? Hoje em dia é um pouco mais fácil, você consegue fazer isso online, então provavelmente vai conseguir fazer mais processos por mês. Mas efetivamente, se você fechar 10 clientes, certo? Muito provável, e mantiver a tua campanha de AdWords no ar, você vai ter um problema para conseguir atender os telefonemas, certo? E também fazer o processo. Vai precisar de uma jornada dupla, tá? Eu em geral, fazia jornada dupla, né? De dia, atendia os clientes, né? Tanto os novos quanto os antigos, e daí à noite sentava e fazia os processos, certo? Além do mais, como você não tem experiência, você acaba tendo que fazer pesquisa, olhar jurisprudência, etc, etc, etc. Então, você acaba levando mais tempo para fazer esse processo, certo? Então, o meu planejamento, como eu fazia? Começo de mês, punha 2 semanas lá, o AdWords, fechava 3 clientes, interrompia a campanha do AdWords, dava seguimento nesses processos, encerrava esses processos e daí no mês seguinte fazia. Então, 2 lições aqui. Primeira, a forma que eu uso para captar clientes. Site com AdWords. Tá? Mas um site? Não basta só um site. Dr. César, tá aqui o meu telefone. Não. Como é que é um site que capta a clientela? O site que capta a clientela é aquele que você apresenta a informação para o cliente, que ele possa ver o seguinte: eu tenho esse problema. Aí ele lê no teu site que o problema existe e que há uma solução jurídica para esse problema, certo? E no final você põe lá, se tiver mais dúvidas, entre em contato, certo? Então você precisa apresentar para o cliente uma prévia de uma solução para o problema dele, certo? Então ele vai lá, olha, como se estivesse pesquisando a doença com sintomas. Então, como é que eu faço para resolver o pai que não paga a pensão? Aí você vai fazer um texto, né, próprio, seu, né? Se você não souber fazer o texto, você não vai saber fazer a ação, né? Um texto explicando, olha, assim, a solução é essa, os caminhos são esses, etc, etc. Mais dúvidas, clique aqui, certo? Entra em contato. Essa pessoa vai acabar entrando em contato, certo? E nesse primeiro contato é que você vai identificar se essa é uma pessoa que efetivamente você tem condição de atender, se vale a pena para você. Em valendo a pena para você, aí você vai agendar com essa pessoa uma consulta, né? De preferência já avisa para ela os documentos que ela vai precisar trazer, certo? E na consulta é que daí você vai esgotar o tema, e é importante nessa consulta você fazer o maior número de perguntas possíveis, porque muitas vezes aquilo que a pessoa te falou no telefone não bate com os documentos, né? Então, por exemplo, várias e várias vezes eu dei entrada numa ação de alimentos, certo? E daí o primeiro despacho que veio do juiz, ao invés de vir defira os alimentos fixos, entanto, veio assim: manifesta a parte autora sobre o conteúdo dos autos tal. A pessoa já tinha um processo de divórcio, já tinha um processo de alimento, já tinha tudo, entendeu? E eu perguntei 10 vezes para infeliz: você já procurou um advogado? Já teve? Não, nunca teve nada, certo? Nunca teve nada, né? Teve.
Só que perdeu, ganhou pouco, não ficou do jeito que queria, ou foi na Defensoria Pública e daí não manteve o telefone, o contato, a Defensoria Pública tocou o processo inteiro, a revelia, né, tá lá, definido alguma coisa lá, e a pessoa nem sabe, entendeu? Então, é importante que você questione, né? E questione de forma a tentar entender se a pessoa realmente não tem nada. Conforme você for advogando, você vai perceber que existem certas histórias que simplesmente não fazem sentido. E elas não fazem sentido porque elas não são verdade, certo? E a pessoa que está na tua frente, ela vai mentir com convicção para você. Porque existe uma grande fatia da população que acha que se ela conseguir enganar o advogado vai conseguir enganar o juiz, e enganando o juiz, a coisa vai dar certo do jeito que ela quer, certo? Então, o atendimento ao cliente, ele é muito mais um interrogatório, tratando o cliente como se ele fosse um mentiroso, né, porque muitas vezes são, certo? Porque ele muitas vezes já consultou um outro advogado, falou a verdade, e em falando a verdade, a resposta que ele recebeu do advogado não é a que ele queria. Então, ele vem, mente para você, certo? E daí, para que você dê a resposta que ele quer, certo? E daí, muitas vezes, você vai ter esse tipo de problema, e quando você tem esse tipo de problema, pela minha experiência, é calote na certa. É calote na certa, tá? Cobrou cinquentão, aí fixou com o cliente um parcelamento de R$100 por mês, né? Vai dar esse primeiro mês, vai vir o primeiro despacho, vai ligar, fulano, tal, deu um problema assim, 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 porque você já tinha dado a entrada pela defensoria, esqueça, nunca mais vai te pagar, entendeu? Pode ter certeza, certo? Então, o trabalho a ser feito, o advogado está começando é esse, né? O que eu conheço para captação do clientela? Um website bem feito, que tenha as áreas onde você atende, com as ações específicas que você atende, explicando para o cliente para que serve aquela ação, em que condição que é cabível e como que isso pode dar resultado, certo? Isso vai gerar telefonemas. Os telefonemas, conforme você abordar, o seu trabalho vai ser no telefonema convencer o cliente a marcar uma consulta. Nessa consulta é que você vai avaliar o caso e estabelecer seus honorários, certo? Lembre-se, você é um advogado de começo de carreira, certo? Você não vai conseguir cobrar um valor muito alto. Se você cobrar um valor muito alto e o cliente topar, é porque ele não tem intenção de lhe pagar, certo? Vou contar aqui uma anedotinha de uma experiência que eu tive, certo? Veio a cliente e acertou uma ação de divórcio com partilha. Era um valor grande de partilha que ela tinha direito, certo? Aí eu fiz o contrato com a tabela da OAB. Dava equivalente hoje a uns R$60 mil, certo? Pus no contrato, propus R$60 mil para ela, certo? Ela assinou o contrato, nem leu, assinou o contrato, né? Eu olhei e falei, bom, a mulher não tem um puto, não tem onde cair morta, certo? Vai depender 100% da pensão que eu vou conseguir para ela, mais da partilha, tá? E assinou um contrato de R$60 mil, tá? Aquilo me soou muito estranho, porque eu propus os R$60 mil, mas na intenção de que ela negociasse comigo eu conseguisse pegar algum valor de entrada. Não, ela topou os R$60 mil na hora, certo? E deu lá o 100zão de entrada, certo? Adivinha se eu recebi esse dinheiro? Não recebi nada, tá? Fiz o processo inteiro, consegui um pensionamento relativamente alto para ela, mas era insuficiente para ela se manter, certo? Por conta do valor de pensionamento que foi definido para ela ter sido menor do que a expectativa dela, ela pediu para não pagar os honorários enquanto a gente não conseguisse aumentar o pensionamento, certo? Eu aceitei isso, suspendi o pagamento dos honorários, indo atrás de agravo para aumentar, etc. Aí um dia eu tô lá no meu escritório e recebo uma notificação: audiência realizada. Eu pensei, fudeu, né? Esqueci que tinha audiência no processo e não fui, certo? Agora que eu não vou receber mais nada, né? Na época era processo em papel, não tinha como ver, fui lá no fórum para ver o que era a tal da audiência realizada, né? Sem antes ter tido um mínimo infarto, né? Porque procurei, falei da onde que tá marcada essa audiência e tal, olhei o processo, né? Mais uma vez, processo em papel, as informações que tinham eram ridículas, entendeu? Não dava para confiar no que tinha informação, né? Fui lá no fórum correndo, cheguei lá, o que era a audiência? Ela foi lá e fez um acordo direto com o ex-marido, um acordo horrível, certo? Uma bosta de um acordo, mas o cara deu uma grana para ela, certo? E fez o acordo direto com o cara, direto com o advogado, certo? Tentei executar meus honorários. A única coisa que ela tinha era a pensão que ela conseguiu daí no acordo lá aumentar com o cara, abriu a mão da partilha em troca de uma pensão maior, enfim, nunca consegui receber nada, tá? E aí, para mim ficou bastante claro, certo? Se o valor é muito alto e ele não faz sentido, é porque a pessoa não tem intenção nenhuma de te pagar, certo? Então, por exemplo,
você pega lá o cliente, nome no CEPROC, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pagamento atrasado, despejando da casa, não sei o que, o cara assina um contrato de 15 mil reais parcelado em tantas vezes lá de 400 reais por mês. Ele não vai ter que pagar. Não vai ter que pagar. Simplesmente não vai ter que pagar, certo? E aí é que vem o ensinamento sobre você vai trabalhar de graça, tá? Porque a grande questão é a seguinte, eu não recebi os 60 mil reais daquele processo de divórcio, certo? Mas foi o primeiro processo de divórcio com partilha contra empresário que eu peguei. E eu aprendi um monte de coisa naquele processo, certo? Que eu só tive acesso, eu só pude trabalhar nele porque foi de graça. Essa que é a verdade, porque foi de graça, tá? E assim foi que eu comecei na área de direito público, certo? Como que eu consegui entrar na área de direito público, como que eu tive acesso? Pois bem, eu tinha um parente que tinha uma empresa e trabalhava com áreas de licitações, certo? Aí eu fui lá no parente, né? Eu já tinha trabalhado na empresa dele um tempo antes, ele continuava me ligando pedindo coisa, aí eu era advogado, né? Aí resolveu me ligar pedindo coisa de advogado, tirar dúvida de advogado. Peguei e falei, olha, vamos fazer um contrato mensal? Cobra aí 300 por mês, entendeu? Equivalente hoje a 300 por mês, e daí você me liga, tudo que for necessário, tudo que for processo, eu faço, entendeu? Maravilha, fechamos. Pra ele, valer a pena, fechou o contrato, afinal de contas já tá trabalhando de graça mesmo, porque parente, você sabe como é que é, ele vai te ligar perguntando as coisas, de graça, né? Então, daí pelo menos não ficava de graça, né? Fazia, e esse cliente, né, esse parente que era cliente, tinha um monte de problema de licitação, entendeu? Tinha passado pela minha cabeça trabalhar com licitação? Nunca, nunca. Achava uma chatice, entendeu? Na faculdade, direito público, né? É a cadeira que todo mundo dorme, entendeu? É uma chatice, né? Até por isso que tem pouco advogado que trabalha com isso, certo? Mas, em havendo a demanda, né? Tendo cliente e havendo a demanda, pô, a gente precisa de um negócio. Tô cobrando 300 do cara, vou falar pro cara, isso eu não faço, você vai ter que contratar um advogado da área pra fazer? Não tem como, entendeu? O que eu fiz? Pegava os 300 reais que ele me pagava por mês, comprava livro sobre o tema e tentava resolver os problemas. E isso, eu trabalhei nesse contrato como se fosse um estágio, como se fosse um aprendiz, entendeu? A remuneração relativa ao trabalho que estava sendo feita era absolutamente incompatível, entendeu? O valor que eu cobrava desse parente para fazer o trabalho que eu fazia era ridículo, entendeu? Mas eu tinha acesso a aprender e atuar em processos que só advogados de capacidade e de uma remuneração muito superior tinham, certo? E fiz o mesmo também na área empresarial, certo? Eu fiz contato com um colega que tinha estudado comigo no Cefet, comprando uma peça de carro, etc. Daí a gente, pô, estudei com você no Cefet, não sei o que, pois é, não sei o que você virou da vida? Eu falei, virei advogado, entendeu? E daí ele, pois é, meu pai tem trabalho com meu pai tem uma empresa de empreendimentos, não sei o que, pô, a gente tá precisando de um advogado aí, né? Eu falei, só que a situação financeira aqui tá ruim, entendeu? A gente não tem condição de pagar um advogado aí. Você faz aí um precinho bacana e tal, e daí com esse cliente empresarial, eu fiz um contrato de expectativa futura. Então, não lembro exatamente os valores, mas seria o equivalente a, olha, o nosso contrato é 500 reais por mês, só que desses 500 reais por mês você vai me pagar 150. Os outros 350, ele fica em débito, que será pago quando o empreendimento der certo. Contrato de risco, certo? E fiz com esse cliente, e ele é cliente até hoje, certo? E a gente conseguiu fazer vários empreendimentos dele dar certo, certo? E isso me fez ter contato com empreendimentos de elevadíssimo valor, de elevadíssima complexidade, tendo contato com outros clientes também de elevadíssima complexidade e elevadíssimo valor, pelo fato de que eu topei trabalhar no risco, trabalhar subremunerado. Certo? Até que eventualmente, né, com o trabalho dele, mas também grande parte com o meu trabalho, né, vários dos empreendimentos dele acabaram saindo do papel e dando certo e gerando um valor bastante elevado de retorno, certo? Então, o resumo da história é como que você vai formar uma carteira de clientes? Primeira coisa, tá? Você não pode se dar o luxo de escolher, certo? Monte o seu escritório, coloque o seu nome à disposição e atenda aquilo que aparecer, né? No meu caso, com a minha dinâmica de trabalho, era direito de família, especialmente ações de alimentos, tá? Acredito que ainda hoje seja um nicho de mercado bastante favorável
para os advogados de começo de carreira, de pouca experiência, porque são ações relativamente simples, certo? A maior dificuldade está em fazer uma investigação, levantar os bens, levantar o réu, mas é uma ação relativamente simples. Você precisa só demonstrar a ligação paterna ou materna de filiação entre o alimentando e o alimentado, certo? Fazer uma petição simples, colocar fundamentar de forma correta quais são as necessidades da criança, as possibilidades do réu, se o cara for empregado ou se o cara for funcionário público, melhor ainda, da entrada, é obrigatório o juiz decidir em liminar qual o valor de alimentos, quanto melhor a sua ação, maior vai ser esse valor, e daí o recebimento em geral é líquido e certo, vem lá com desconto em folha, é uma ação extremamente simples de se fazer, o que inclusive lhe permite cobrar um valor mais baixo para que você possa ter esse contato com esse cliente e formar uma carteira de clientes, certo? E daí, com essa formação de carteira de clientes, pegar desenvoltura em fazer audiência, em atender o cliente, em fazer cobrança, em manter o cliente contente, que também é uma parte bastante importante, certo? Tudo isso a partir desse nicho. Há outros nichos? Há outros nichos. Eu estou falando de como eu fiz, certo? Uma vez conseguida essa clientela, você precisa formar uma forma de receber o cliente, atender o cliente, separar aqueles clientes que são clientes ruins, caloteiro, gente que só vem para encher o saco, né, e se aproveitar de forma grátis do seu serviço, daqueles clientes que são clientes bons, certo? E clientes bons não significa só você receber um bom honorário pelo trabalho, significa principalmente ser um cliente que lhe remunere o suficiente pelo trabalho e lhe traga oportunidades de ou aprender coisas que você não aprendeu com um risco baixo, certo? Porque afinal de contas também, se o cliente tá lhe pagando uma mixaria, né, ele também não pode exigir um resultado maravilhoso, certo? A qualidade, o resultado, a vinculação com o resultado, ela acompanha os honorários pagos, né? E essa clientela, se você mantiver ela contente, ela em geral gera acesso a outras ações, certo? Por isso que se fala carteira de clientes. O que é carteira de cliente? Carteira de cliente não é aquele cliente que você está cobrando e ele está lhe pagando. Carteira de cliente é aquele cliente que te contratou, está recebendo pelo seu serviço e está contente com o seu serviço. Por quê? Porque até depois que você já tiver encerrado o serviço, até depois que você tiver terminado de pagar ele, depois que ele estiver contente com o serviço, ele lhe telefona e busca o teu serviço para outras questões, às vezes mais complexas, e principalmente indica o seu trabalho para outras pessoas, tá? E aí vem uma outra lição importante, certo? Dos clientes que vêm da internet, desses anúncios, o honorário que pode ser cobrado é baixo, tá? Baixo. Por quê? Porque ele buscou de um cardápio. Não ache que alguém que ligou para você, você falou no telefone e ele encerrou a busca dele. Não, ele procurou no Google, ele selecionou 5, 6 escritórios e ele vai ligar para todos, certo? Então, para que ele efetivamente venha no seu escritório, feche o contrato com você, de todos aqueles que ele ligou, ele vai fazer uma escolha entre valor e confiança, certo? O quanto ele gostou da conversa que fez com você. Cada ligação que você recebe de um cliente é uma entrevista de emprego, na prática. Está sendo feito que o cliente vai fazer a decisão de compra ou não com você, certo? E depois que ele contratar com você e você der a entrada, ele vai continuar ligando para outros advogados. Então, é importante que você mantenha esse cliente, e aí vem a grande outra questão, que é a retenção de clientes, tá? Manter esse cliente contente, porque assim que ele ficar descontente, ele vai entrar no Dr. Google, vai ligar para um outro advogado, e se o outro advogado der a entender que a dificuldade dele advém da falha do seu serviço, você vai ter ou dificuldade de cobrar ele os honorários, ou se você já tiver cobrado os honorários, ele deixa de fazer parte da sua carteira de clientes. Ele não vai lhe procurar para problemas futuros e nem vai recomendar o seu nome para pessoas do círculo dele que ele conheça. Quando você recebe um cliente que ele já faz parte da sua carteira de clientes, ou que ele vem recomendado por uma outra pessoa, aí ele não está buscando preço e confiança. Ele já tem a confiança, certo? Ele já fez a escolha. Porque quando o cliente vem pela recomendação, ele acha que o problema dele é importante o suficiente para que ele não possa colocar nas mãos de qualquer um. Se ele pudesse colocar nas mãos de qualquer um, ele consultava o Dr. Google, entrava na lista e ligava lá e escolhia, muitas vezes, pelo menor preço, certo? Então, você vai realmente ganhar dinheiro, o filé mignon da advocacia vem do cliente recomendado por outros clientes. Porque esse cara, ou ele já procurou no Dr. Google e não ficou contente com os contatos que ele teve, certo? Ou efetivamente ele acha que o problema dele é de importância suficiente para que ele escolha
pela confiança, pela qualidade do trabalho e não pelo preço, certo? Então a resposta ela já está aí mesmo, né? Você consegue cobrar um honorário maior e o cliente te paga esse honorário maior quando ele vem dos clientes anteriores que você teve, certo? E você só vai conseguir isso se você mantiver os clientes contentes. E como que mantém o cliente contente? Qual que é a regra de ouro para manter o cliente contente? Tá? Dê feedback para os seus clientes, tá? Você não pode cometer o pecado de receber, de alguém que já é seu cliente, receber uma comunicação e não responder essa comunicação. Eu vejo isso com vários colegas, certo? E acho um defeito gravíssimo, tá? Inclusive em colegas que trabalhavam comigo, tá? O cliente passa a semana inteira ligando, querendo falar com o cara. Todo dia ele liga e todo dia ele não consegue falar com o cara. Ah, não, diz que eu não tô, não, eu não vou fazer isso agora, etc, etc. Depois que eu resolver, eu ligo para ele, etc, etc. Tá? Se o cliente veio, contratou seus serviços e ele quer saber do processo com você, e ele fez contato com você para saber do processo, se você der perdido nele, ele vai ligar para outro advogado. Tá? Tenha certeza disso. Ele não vai ficar esperando ad eterno, o momento ideal, né? Não, vou avisar para o cliente depois que sair a liminar, entendeu? Não. Se ele te ligar para saber sobre o processo, certo? Você tem que responder para ele sobre o processo. Nem que seja simplesmente, olha fulano, teu processo está com o juiz, ainda não tem previsão de decisão, tá? Por quê? Porque se ele ligar para outro advogado, o outro advogado, se cometer a falta ética de analisar o processo, vai responder basicamente a mesma coisa. Tá com o juiz mesmo, entendeu? E isso não gera uma necessidade dele buscar trocar de advogado, certo? Agora, se ele te liga uma, te liga duas, te liga três, você não dá a resposta porque a notícia é ruim e, portanto, você quer dar uma segurada para contar. Se ele ligar para um outro advogado, o outro advogado entrar no processo e ele der a notícia ruim para você, esqueça, esse cara não é mais teu cliente, ele não faz parte da tua carteira de clientes. Você pode ter um contrato com ele, mas ele nunca mais vai te recomendar, certo? Então, a regra de ouro é fazer o pós-venda, certo? O que é o pós-venda? É efetivamente estar disponível para o cliente para dar os resultados. E aí é que vem a grande dificuldade de gestão, porque você vai gastar uma boa quantidade de horas do seu escritório passando relatório, passando informação para os clientes. E aí vem uma habilidade importante que é a seguinte: evitar virar psicólogo do cliente. Por quê? O cliente está angustiado com o resultado do processo, ele não sabe qual é, e ele quer que você prometa para ele que ele vai resolver o resultado X, certo? E quantas horas da minha carreira eu gastei, às vezes 2, 3 horas no telefone, com o cliente, elocubrando sobre os possíveis resultados. Elocubrando sobre os possíveis resultados de um processo, tá? Que era uma absoluta perda de tempo. Um absoluto desgaste emocional para você, porque muitas vezes você acaba caindo na cagada de se comprometer em relação ao resultado, tá? O que é impossível de ser feito na justiça brasileira, tá? Como vocês têm visto pelas decisões do STF, tá? Não tem como garantir nada. Você tem como explicar o que historicamente aconteceu. E aí vem uma habilidade que precisa ser desenvolvida, que é a de manter a concisão, a de controlar o discurso, controlar a conversa, quando o cliente começar a sair muito, fantasiar muito em relação às coisas que podem acontecer, controlar o cliente e falar, olha, seu fulano, mas nesse caso a gente está especulando muito, né? Não tem como saber, vamos trabalhar uma coisa de cada vez. Olha, a gente já fez isso, fez aquilo, o nosso foco agora é esse. Tá? O senhor tem alguma dúvida nesse foco de agora? Tem estratégia? O senhor não gostou da estratégia? O senhor quer ver uma outra estratégia, etc. Ah, não, você quer falar. Olha, então, você quer discutir estratégia? Quer? Então vamos marcar um horário pra gente vir discutir. Você vem aqui no meu escritório, aqui a gente discute a estratégia, entendeu? Ele não vai vir no seu escritório discutir a estratégia, tá? Mas você encerra a conversa sem deixar o cliente querendo discutir estratégia com o Dr. Google na internet, tá? Então, fazer esse pós-venda é importante e existem alguns clientes que simplesmente não ficarão nunca satisfeitos com os pós-vendas, especialmente os clientes que mentem para você, certo? Porque na verdade aí ele fica te ligando e elucubrando porque ele sabe que tem alguma coisa que é mentira, que você pôs no processo que você não está sabendo, mas que você vai descobrir logo, e daí quando você descobrir, a coisa vai por água abaixo, certo? E ele fica nessa ânsia de saber se você sabe, de saber se você não sabe, se você conseguiu enganar o juiz, se vai conseguir enganar o juiz, etc, etc. Então, responda aos clientes, né? Forme uma forma de responder aos clientes, certo? Mas sem que esse trabalho de responder ao cliente acabe lhe tomando todo o tempo, né?
aí já começa a ficar importante você ter uma pessoa para lhe ajudar, certo? A filtrar as ligações, certo? Então você tem o seu telefone, certo? E você tem alguém para pegar o telefone, atender, alô, advocacia, boa tarde e tal, saber, é um cliente que já ligou ontem, passou a tarde inteira no telefone, então esse cliente já gastou a cota dele de atendimento. Ah, seu fulano, o que que é? Ah, você quer falar com o doutor? O que que o senhor precisa do doutor César? Agora ele está ocupado, né? O que que você precisa? Ah, eu precisava ver isso. O senhor pode mandar um e-mail para ele? Porque daí, no final do dia ali, quando ele terminar, ele já lhe responde, entendeu? Fazer essa filtragem, né? Outra filtragem que era importante, né? Maluco, entendeu? Tem muito maluco procurando advogado. Então, é importante você ter alguém no telefone lá, atender, fulano, o que que é? O cara começa um comecinho de história, né, para saber se é alguma coisa que você pode ajudar, etc, etc, né? No AdWords acontecia muito comigo, gente que não era meu cliente e jurava que era meu cliente, entendeu? Ligava, eu quero falar, como é que é o nome do advogado? É o César, é com ele mesmo que eu quero falar, do meu processo. Aí passava para mim, atendia, seu fulano, eu sou fulano de tal, quero saber do meu processo. Buscava, não lembrava da pessoa, buscava no sistema, não tinha cadastrado o nome do cara. Seu processo é de quê? É o processo trabalhista. Eu já não trabalhava com trabalhista. Tá, você falando trabalhista, o senhor sabe o número? Não, não sei, só sei que é com você que eu contratei e eu quero saber do meu processo. Ótimo. Seu fulano, o senhor tem certeza que o senhor é cliente aqui do escritório? Não, eu tenho certeza, tal, não sei o que, não sei o que. O senhor lembra do escritório? Lembra. Então, o senhor pode me dizer qual que é o endereço do escritório? Aí eles estavam no site, estavam vendo, davam o endereço certo do escritório. Maravilha. Olha, eu tenho quase certeza que o senhor não é cliente. Quando o senhor veio aqui no elevador, qual andar que o senhor subiu? Não, eu sou no elevador, eu acho que é o último andar. Foi, pois é, aqui não tem elevador, então não é aqui que o senhor é cliente. Entendeu? Tinha que ser assim, entendeu? Tinha que pegar, porque se você pegasse, o cara insistia e queria, porque queria saber do processo dele, né? Eu tinha escritório lá num prédio que não tinha elevador. Quantas e quantas vezes? Acho que uma vez por mês eu tinha que fazer isso. Tá, quando o senhor veio aqui, qual andar que o senhor subiu no elevador? Eu subi no elevador no tal andar. Eu falei, pois é, aqui não tem elevador, então não foi aqui que o senhor veio, né? Era o que tinha que ser feito, certo? Então, para encerrar o vídeo, que eu acho que já tá bastante, já está excessivamente explicado, certo? O resumo da história ponha seu nome, acredito que seja importante ter uma página de internet, não só um perfil no Instagram, não só um perfil de Facebook, uma página na internet, expondo os serviços que você vai fazer. Aí você precisa achar uma forma de fazer uma publicidade desses serviços. Eu usava o AdWords, que está dentro da regra das publicidades do advogado, é só você não colocar lá... É só você... É só você não colocar lá o melhor do melhor advogado do mundo, não sei quem, não sei o que, né? Expõe o seu. A vantagem do AdWords é que você pode selecionar a região onde você vai anunciar. Então, por exemplo, eu anunciava exclusivamente em Curitiba, o que me dava uma economia gigantesca, porque daí eu ficava evitando receber contato de pessoas que eu não tinha condição de atender, certo? Fazia o anúnciozinho, separava um orçamento para manter isso. Isso gera um número grande de contatos. Esse número grande de contatos precisa ser filtrado para gerar um certo número de consultas. Esse certo número de consultas vai gerar um número ainda mais limitado de contratações. E esse número de contratações vai gerar um número ainda mais limitado de efetivos pagamentos, certo? Mas tudo isso, se você mantiver durante um certo tempo, tá, você vai começar a acumular e isso vai gerar a famosa carteira de clientes, certo? Que vão começar a lhe gerar um fluxo contigo de clientela, desde que você consiga tratar cada cliente novo que entra não só como um contrato e como um honorário. Você tem que tratar aquele cliente como, primeiro, um aprendizado sobre a ação, você vai aumentar a sua competência em realizar essas ações, certo? E um potencial contato para novas ações, inclusive ações de áreas que a gente não consegue captar pelo site, porque são áreas que demandam já uma indicação. O cliente dessas áreas, ele precisa de uma indicação. Exemplo, divórcio em cartório sem bens, você capta pela internet. Divórcio com partilha de bens de valor elevado, não capta pela internet. A pessoa que vai fazer um divórcio com partilha de bens, ele vai buscar uma indicação, certo? Se contratar pela internet, pelo preço, vai ser ferrado, depois não adianta chorar, tá? E você tem que manter essa clientela, formar essa carteira de clientes, e daí uma vez formada a carteira de clientes, e você, na tua semana, você começa na segunda às 7h30 e acaba terminando na sexta às 10 horas da noite, e verifica que você não tem mais espaço para novas contratações, certo? A partir desse momento,
é que você vai começar a aumentar o valor dos honorários que você vai cobrar e selecionar melhor os clientes que você vai atender, certo? Aí sim, a partir do momento que você começa a ficar escasso de tempo, porque efetivamente você criou uma dinâmica onde a quantidade de clientes potenciais que se tornam clientes reais, que te geram demanda de trabalho, certo? Isso daí é um momento onde você pode começar a falar, não, agora eu atendo pela tabela da OAB, não, agora eu preciso de pelo menos tanto de entrada, não, agora eu até faço parcelamento, mas eu preciso que o cliente pague pelo menos 30% de entrada, etc., ou pega um tanto adiantado da forma como você achar melhor, certo? E você vai ajustando isso, certo? E entenda, não é porque você está num ponto da carreira que você só vai para frente, certo? Existem épocas de crise aonde você precisa regredir, né, e voltar, né, baixar um pouco o valor dos honorários, aceitar fazer um parcelamento um pouco mais alto, voltar a fazer ações que antes você não fazia, certo? Você precisa ter essa consciência que isso daí não é que você é um advogado pior ou que você regrediu. Você está só se ajustando a questões de mercado. Um exemplo na minha carreira que aconteceu de forma bastante recente. Eu havia simplesmente encerrado as áreas de família no escritório. Não atendia mais, não fazia mais nada de família, certo? E estava focando só nas licitações, certo? Inclusive o advogado contratado que tinha no escritório estava me ajudando nas licitações, a gente só estava pegando causa nova da área dele, que era trabalhista lá, e ainda com uma certa raridade, tá? E o que acontece? A tal da pedalada fiscal, né, que a Dilma deu, ela não foi só uma manobra contábil, como houve sim o calote mesmo, o não pagamento de diversos fornecedores do governo federal e o atraso do repasse para os governos estaduais e para os municípios. Não foram feitos repasses e os governos estaduais e os municípios também deram calote nos fornecedores. Então eu estava numa situação onde eu tinha 10 clientes de assessoria jurídica de licitações, todo mundo pagando, um faturamento bastante invejável, certo? Com uma tranquilidade de atendimento. Já estava pensando em ver alguns clientes aumentar o valor dos honorários e alguns que não topassem aumentar os valores dos honorários, simplesmente cancelar o contrato com esses clientes, porque estava me demandando mais tempo do que valia a pena, certo? E daí veio o calote da Dilma. E o calote afetou os meus clientes. E os meus clientes tendo calote, eu tive calote, certo? Então, desses 10 clientes que eu tinha que pagavam por mês certinho, 7 atrasaram os pagamentos, tá? 3 mantiveram, mas pediram redução de valor, certo? E desses 10, 5 simplesmente faliram, certo? Então, quando a coisa retomou, quando efetivamente começamos a ter a volta dos pagamentos, etc, etc, né? Eu acabei ficando na prática lá dos 10 clientes que eu tinha, eu fiquei com 3, né? Desses 3 lá, um pagando em dia com valor reduzido e o resto dava um dinheiro aqui, um dinheiro ali, quando entrava, etc, etc. Ou seja, meu faturamento foi lá embaixo. Tá? Então, soco na cara de quem fala, ai, pedalada fiscal não existiu. Teu cu, meu amigo. Existiu e me fudeu. Tá? Então, nessa. Eu tinha conta para pagar igual. Né? Tinha o salário de funcionário, tinha o salário do advogado contratado, tinha estagiário, tinha aluguel, conta de luz, etc, etc. Né? E as demandas desses clientes aumentaram, porque eles tomaram um calote, certo? E tiveram que continuar com os contratos sendo executados. E daí sem dinheiro, você executa o contrato mal, gera notificação, pedido de reequilíbrio, enfim, aumentou um monte o meu trabalho, diminuiu um monte o meu faturamento, certo? E nessa época, qual foi a solução? Nessa época, a solução foi reativar a área de família do escritório e voltar a fazer alguns processos da área de família para conseguir receber uma remuneração de outra área do mercado, né, da iniciativa privada independente do governo, tá? Inclusive na época a crise econômica gerou muito divórcio, certo? Então aqueceu o mercado de divórcio. Então eu tive que fazer uma correção de rumo, certo? Paguei as contas, quando a coisa com licitação voltou a funcionar, eu voltei a fazer a licitação. Então você tem que estar preparado para fazer correções de rumo, tá? Porque na iniciativa privada nem as coisas elas mudam, certo? Né? E daí hoje eu tenho essa situação onde, pelo meu nível de conhecimento da área de direito público, né, eu tenho atendimento da área de licitações e agora com as questões do canal, etc, etc, tem algumas outras áreas de atendimento, de licenciamento, etc, alvará, documentação de clube, dessas empresas dessa área de tiro, que eu acabo abrindo um mercado novo em relação a isso, tá? Então, peço perdão pelo vídeo longo, tá? Mas são aí 15 anos de advocacia para passar a experiência para vocês, né?
E espero que, para quem aí pretende seguir na carreira de advogado, espero que não tenha sido muito desanimador, tá? Mas há esse caminho, e a grande vantagem de seguir esse caminho é que efetivamente você vai adquirir habilidades, tá? Que poucos advogados hoje no mercado têm. Certo? Efetivamente, você vai ter uma capacidade diferenciada, certo? E vai acabar desenvolvendo, se você não perecer no caminho, você vai acabar desenvolvendo a capacidade de ter o seu escritório, tocar o seu negócio próprio, ser efetivamente empresário, ter o seu próprio negócio, né? Quiçá, até se tiver uma habilidade maior do que a minha de distribuir tarefas, etc., conseguir montar uma equipe grande, ter um escritório grande com várias causas, etc., etc., que é uma habilidade que realmente me falta, que é coordenar equipes, etc., então eu acabo trabalhando sozinho, tá? Então é isso. Quem curtiu aí, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.